Continuando aqui no exame da resolução 21.538, nós vamos falar agora do artigo 29, que é o acesso às informações desse cadastro nosso de eleitores, o cadastro da Justiça Eleitoral. As informações do cadastro serão acessíveis, atenção, às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, nos termos desta resolução. Mas existem aqui algumas cautelas que devem ser tomadas. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão certidões de caráter personalizado, constantes do cadastro eleitoral. Consideram-se para esse efeito desse artigo como informações personalizadas relações de eleitores acompanhadas de dados pessoais, como filiação, nome do pai e da mãe, data de nascimento, a profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço. Certo? Exclui-se da proibição de que cuida o parágrafo 1º os pedidos relativos a procedimento previsto na legislação eleitoral e os formulados pelo próprio eleitor sobre seus dados pessoais, para retificar o dado, o próprio eleitor, pela autoridade judicial, por juízes aqui de todos os tribunais, pelo Ministério Público, vinculada, no entanto, à utilização das informações exclusivamente às respectivas atividades funcionais e não atividades privadas. E também se franqueia esse cadastro a entidades autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, desde que exista uma reciprocidade de interesses. Perfeito? Então, reparem que esses dados não podem ser assim obtidos por qualquer pessoa. Devem ser cumpridos esses itens. O próprio eleitor pode pedir, repetindo, os juízes, que não precisam ser juízes só eleitorais, o Ministério Público, que pode ser o promotor eleitoral, tá? Vinculada, no entanto, essas informações a atividades funcionais propriamente. Isso é comum, porque às vezes você precisa de um cadastro do eleitor porque ele é um foragido da justiça, alguém que precisa ser capturado num mandado de prisão, melhor investigado, coisas dessa natureza. Artigo 30. Os tribunais e juízes eleitorais poderão, no âmbito de suas jurisdições, autorizar o fornecimento a interessados, desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral e disponíveis em meio magnético, os dados de natureza estatística, para fins assim estatísticos, quantos eleitores do sexo masculino tem, a partir de uma determinada idade, não é isso? Relativos ao eleitorado e ao resultado do pleito eleitoral, salvo quando, naquela hipótese, for atribuído um caráter reservado. Os juízes e os tribunais não fornecerão dados do cadastro de eleitores não pertencentes à sua jurisdição, salvo na hipótese do artigo 82. O uso de dados de natureza estatística do eleitorado ou do pleito eleitoral obriga a quem os tenha adquirido a citar a fonte e assumir as responsabilidades pela manipulação inadequada ou extrapolada nas informações. Perfeito? Vamos falar dos batimentos. O que são os batimentos, Artigo 33. O batimento é o cruzamento de informações constantes do cadastro eleitoral terá como objetivos expurgar, eliminar possíveis duplicidades ou inscrições ou pluralidade de inscrições eleitorais, identificar situações que exijam averiguação e será realizado pelo TSE no âmbito nacional. É muito comum, principalmente no voto, quando não tinha o sistema informatizado da Justiça Eleitoral, eleitores que tinham 2, 3 títulos, estavam registrados em 2, 3 cidades, e isso hoje praticamente não existe mais. As operações de alistamento, transferência e revisão
somente serão incluídas no cadastro ou efetivadas após submetidas ao batimento. Quer dizer, antes de alistar alguém, antes de transferir, antes de fazer a revisão do eleitorado, que essa revisão nós vamos ver mais adiante, é um recadastramento, né? Faz-se esse batimento. Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade, né? Duas ou mais inscrições ou mais, pluralidade é mais de duas, obviamente, ficará sujeita à apreciação e decisão da autoridade judiciária. Em um mesmo grupo, serão sempre consideradas não liberadas as inscrições mais recentes, tá? Não são as mais antigas, mais recentes, excetuadas as inscrições atribuídas a gêmeos, a gêmeos, né? Irmãos gêmeos, que serão identificadas em situação liberada, certo? Então, nesse caso dos gêmeos, né, serão liberadas as mais recentes, porque elas vão estar liberadas porque está vendo que ali são duas pessoas diferentes. Em caso de agrupamento de inscrição de gêmeo, com inscrição para a qual não foi indicada aquela condição, essa última será considerada não liberada, quer dizer, não foi possível saber se era gêmeo ou não, então não está liberada por enquanto. Vamos falar agora dos documentos emitidos, melhor dizendo, pelo sistema no batimento. Artigo 34. Será colocada à disposição de todas as zonas eleitorais, após a realização de batimento, o quê? Todas as zonas. A relação de eleitores agrupados. Agrupados, gente, essa palavra a própria lei explica. São envolvidos em duplicidade ou pluralidade, emitida por ordem de número de grupo, contendo todos os eleitores agrupados inscritos na zona eleitoral, com dados necessários à sua individualização, juntamente com o índice em ordem alfabética. Será também colocada à disposição das zonas eleitorais a comunicação, que é dirigida ao juiz, incumbindo a apreciação do caso, noticiando o agrupamento e inscrição em duplicidade ou pluralidade. Será expedida notificação ao eleitor, cuja inscrição for considerada não liberada pelo batimento. Para quê? Para que aquele eleitor compareça à zona eleitoral para esclarecer dados referentes a essa questão, certo? Ainda falando sobre duplicidades e pluralidades, que são coincidências, né? Artigo 35. Colocada à disposição a relação de eleitores agrupados, o juiz fará publicar um edital pelo prazo de 3 dias para conhecimento dos interessados. Todo eleitor que estiver com a sua inscrição não liberada, em decorrência do cruzamento de informações, será notificado para, se o desejar, requerer a sua regularização da situação no prazo de 20 dias. Gravem esse prazo, que é para ele, como é que se diz, regularizar essa situação que o título dele não está liberado. Recebida a comunicação de coincidência, a autoridade deverá de ofício imediatamente determinar a sua atuação, determinar a regularização da situação da inscrição do eleitor que não possuir outra liberada, independente de requerimento, né? Desde que constatado que o grupo é formado por pessoas distintas, determinar diligências cabíveis, né? Aguardar, sendo o caso, o comparecimento do eleitor nos 20 dias para regularizar essa situação. Aí comparece o eleitor, orienta o caso, aí o eleitor preenche a RRI. RRI, podem perguntar na prova, o que é isso? A lei esclarece. É o requerimento para a regularização da inscrição, certo? Ou, se nada disso for feito, determina-se o cancelamento das inscrições que comprovadamente pertençam ao mesmo eleitor. Ele não pode ter 2 títulos, 2 inscrições, tá? Cada eleitor é assegurada apenas uma inscrição. E aí se dá publicidade a essa decisão, promove-se a digitação da decisão e adota-se as medidas, tá? Por fim, artigo 38. Não poderá ser objeto de transferência de título, de revisão ou segunda via, inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade. E, encerrado o exame para a decisão dos casos de duplicidade ou pluralidade, não existindo decisão do juiz, a inscrição será liberada e passará a figurar como regular,
e a não liberada será cancelada caso exista no cadastro. Então, a não liberada é cancelada e a outra é regular, tá? Artigo 40 trata, portanto, numa próxima continuidade aqui dos vídeos, falaremos do artigo 40.